Está no ar o Jornal da TV Poesia, um jornal politicamente poético. E vejam na edição de hoje desse jornal, greve dos petroleiros chega à sua terceira semana e unifica com a greve dos caminhoneiros. Veja também o papel da memória nas decisões políticas que são tomadas. Continua em BH a Semana de Arte contra a Barbárie. E muito mais na TV Poesia, no seu jornal politicamente poético. Se inscreva na TV Poesia. Olá, Brasil! Estamos lançando um desafio ao governo Bolsonaro. Soubemos nos últimos dias que há uma discussão entre o ICMS estadual e os impostos da União, o desafio entre os governadores e o presidente Jair Bolsonaro para a redução dos preços do combustível e gás de cozinha. Nós, petroleiros, que sabemos o que estamos falando e produzimos tanto o GLP como produzimos os derivados de petróleo, ou seja, gasolina, diesel, todos os derivados, nós lançamos um desafio ao presidente Jair Bolsonaro. Desde 2016, a Petrobras vem praticando uma nova política de preços dos seus derivados, como gás de cozinha, o diesel e a gasolina. Essa política de preços fez como, por exemplo, o preço do diesel aumentou de R$ 2,60 para R$ 3,40. Essa política de preços não é necessária no Brasil, porque a Petrobras consegue ter um custo de produção dos derivados menor do que as refinarias estrangeiras. Ao contrário do que diz você, Bolsonaro, e seu indicado Roberto Castelo Branco na direção da Petrobras, essa política é uma política antinacional. As refinarias brasileiras diminuíram sua produção de derivados de petróleo e hoje utilizam apenas 70% de sua capacidade, enquanto a importação dos mesmos derivados subiu de 147 milhões de barris para 197 milhões entre os anos de 2015 e 2019. Isso significa que cada vez mais exportamos petróleo cru e importamos diesel, gasolina mais caro, enquanto deveríamos estar produzindo mais e mais barato para todo o povo brasileiro. Assim, cada vez mais dependente do mercado internacional. O coronavírus, por exemplo, está derrubando a demanda de petróleo na China, segundo maior consumidor de commodities no mundo. Com isso, a Petrobras pode amargar dificuldades, uma vez que o país asiático responde por mais de 30% da exportação do petróleo brasileiro. Ao contrário de defender a soberania nacional e os interesses do povo brasileiro, vocês estão beneficiando as empresas multinacionais, vendendo, entregando para o capital internacional metade das refinarias brasileiras. Além disso, vocês estão fechando a favela araucária, jogando milhares de trabalhadores nas ruas. Logo, vocês que dizem defender tanto as famílias, estão colocando milhares de famílias brasileiras, de trabalhadores petroleiros, sob situação de desemprego, num país que atinge 14 milhões de desempregados. É verdade que os impostos respondem por boa parte do preço dos combustíveis e do gás de cozinha. Mas os impostos sempre existiram e são necessários para manter o gasto público do governo. O que mudou recentemente, na realidade, foi a política de preço da Petrobras. Foi implementada uma paridade com a cotação internacional do petróleo. Isso sim elevou muito o custo do combustível e do gás de cozinha, penalizando demais a população e ajudando somente os grupos internacionais que conseguiram aumentar sua participação no mercado, escanteando a Petrobras cada vez mais. Então, está colocado o desafio. Senhor Bolsonaro, se quer dizer que está realmente preocupado com o preço dos combustíveis para os brasileiros, deve parar agora a venda das refinarias e das fábricas de fertilizantes, modificar a política de preços da Petrobras e aumentar a produção dos derivados do petróleo. Só assim poderá dizer que é um nacionalista, não em palavras, mas nos fatos. Bom, galera, vou ler aqui um trecho para vocês aqui do Eric Robesbauer, Era dos Extremos. Então tá aí, Era dos Extremos, Eric Robesbauer. Então veja só.
A destruição do passado, ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas, é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Por isso, os historiadores, cujo ofício é lembrar o que outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do segundo milênio. Por esse mesmo motivo, porém, eles têm de ser mais que simples cronistas, memorialistas e compiladores. Em 1989, todos os governos do mundo, e particularmente todos os ministérios do exterior do mundo, ter-se-iam beneficiado de um seminário sobre os acordos de paz firmados após as duas guerras mundiais, que a maioria deles aparentemente havia esquecido. Então vejam aí o papel que o historiador, o papel que os professores de história, os amantes de história têm aí para a preservação do legado humano aí deixado pelos nossos antepassados, e principalmente num período aí de fake news, né, de geração aí anti-vacina, de um pessoal que diz que a Terra é quadrada, né, que a Terra é plana. Então vejam a importância que o historiador tem para mostrar as experiências que já foram vividas e que não deram certos. Por exemplo, o nazismo, o fascismo, as guerras. Então o papel do historiador é fundamental. E aproveito para indicar aí a leitura deste brilhante livro aí, né, A Era dos Extremos, né, o breve século XX aí, 1914-1921. Certo, meus amigos? Então, mais uma dica de livro aí no jornal Politicamente Poético. Grande abraço aí, se inscrevam na TV Poesia, acompanhem aí os nossos vídeos, deem like, comentem, viver uma experiência poética.